todos, boa noite, paz. Podemos sentar. Amém. Amém. Ai. Amém. Deus é bom, amém? Amém. Se isto fica pé, assim vai ser mais fácil. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom, outro domingo, amém? Amém. Outro domingo estamos aqui na casa do Senhor, é sempre bom estar cá. Amém. Acredito que podemos passar a semana inteira a pensar e a tratar com outros irmãos e a visitar e a ter grupos, mas nada como domingo. Yes. Nada como domingo. Amém. É o dia que muitas igrejas usam para festejar. Amém. Para festejar. Nós durante a semana temos os nossos grupos, onde é mais intenso, mais profundo, mais oração, mais juntos, mas domingo é celebrar ao Senhor. Amém? Amém. E eu queria partilhar hoje algo que já leva um tempo guardado e estive a pensar e ainda assim não saiu. Depois de trabalhar muito nele, não saiu como eu esperava. Saiu diferente, Deus falou diferente. Mas eu acredito que é o que Deus falou e vai sair com bênção, amém? Amém. Amém. Bom, eu queria falar de cultura. Cultura. Nós somos uma igreja multicultural, multicontinental também, num país estrangeiro. E claro que cada um tem a sua própria cultura e o seu passado. Eu queria falar disto. Como é que podemos mudar, como é que podemos habituar-nos às diferentes culturas? Como é que podemos estar num país estrangeiro e evangelizar numa cultura diferente? Como é que podemos estar entre nós, onde temos pelo menos 4 ou 5 países aqui, e estar também felizes por estar em culturas diferentes? Amém? E eu gostava de falar de algo muito importante, que é que cada um tem um passado. Uma cultura vem de um passado. Eu tenho o meu passado, eu aprendi as minhas coisas como um português, mas eu aprendi como um português que viveu em Espanha, que viveu no Reino Unido, enquanto temos aqui irmãos que vieram do Brasil direto para aqui, ou que viajaram por Europa primeiro, ou temos ingleses por nunca sair do país. Não é? Então, cada passado tem algo, tem uma história, não é? E isso forma cultura. Temos a cultura familiar, que é diferente. Cada família, podemos dizer que há 2 famílias portuguesas, 2 famílias brasileiras, mas a cultura familiar é diferente. Vai mudar de casa em casa. Amém? Amém. E é interessante porque o apóstolo Paulo, vou falar muito das cartas que o apóstolo Paulo enviou às igrejas, amém? Ele fala com diferentes igrejas de diferentes quase países, cidades diferentes, culturas diferentes. E quando ele fala, ele mostra especificamente coisas que essas igrejas, quando elas estavam a aprender ainda a ser igreja, elas estavam a fazer mal. E eu queria mudar e mostrar o que é que nós podíamos aprender hoje em dia com isso. Não é? Deixem-me só mover isto aqui, que não consigo ler. Bom, estava a falar de culturas. Eu quero posicionar-nos numa ideia onde eu ser cristão é uma coisa, eu ter a minha cultura é outra. Em nenhum momento Jesus disse que tens que deixar a tua cultura para trás para seguir-me. Ele diz, tu vem, segue-me, ponto. Não interessa o que tens, tu vem. Quando nós viemos a Jesus, nós viemos a Jesus. Nós não pensamos primeiro deixa-me escolher uma coisa, depois deixa-me escolher a outra, isto pode ficar. Não, eu vou a Jesus. Houve pessoas que deixaram tudo para trás, família para trás, nem foram dizer tchau. E foram a Jesus. Foram com o que tinham. Amém? E depois,
há a cultura de igreja, que é o que nós somos. Nós somos ICMAV, temos uma cultura de ICMAV, onde nós fazemos as coisas da nossa maneira, e depois a igreja seguinte pode fazer coisas mais ou menos diferentes. Acreditamos nas mesmas crenças, né? Jesus, Espírito Santo, Deus, mas eles fazem as coisas à sua maneira. Há uma diferença. Agora, o que eu quero falar é que quando Paulo corrige estas igrejas, quando ele envia a sua opinião para estas igrejas, ele não envia como crítica, ele não envia a dizer que vão fazer isto é mau, isto, na minha opinião, não, ele envia como uma carta de amor. Ele envia a dizer que Deus já tinha dito que isto não é correto. Ele nunca diz que é Ele que diz, ele diz que Deus já tinha dito que não era correto. Amém? Então, temos que saber a diferença entre o que é, ou entender pelo menos a diferença entre o que é estas culturas e o que é que realmente estava de errado nelas, amém? Que é para ninguém sentir ofendido. Bom, então o primeiro ponto, a primeira ideia que eu vos quero dar é, nós temos que ver a nossa união, nós temos que ver como algo familiar. Nós temos que ver mais a nossa união do que as nossas diferenças. Quando nós entramos na igreja, nós somos unidos. Porquê? Por Cristo. Muitos países aqui, muitas famílias aqui, mas nós todos acreditamos na mesma coisa. No mesmo... Ia dizer homem, mas realmente fez-se homem já. Morreu, se suscitou e nos salvou. Amém? Nós todos acreditamos neste acontecimento, nestas boas novas. Amém? Pensava que íamos concordar, mas está. Amém. Amém. Bom, mas eu pessoalmente acredito que seria muito bom nós podermos ter uma comunidade mundial, não só de Epsom, não só aqui em Inglaterra, não só nós em Portugal, não, mas uma comunidade mundial cristã, onde eu pudesse sair daqui hoje e digo, vou de viagem para a China e vou ser recebido tão bem como se eu estivesse na minha própria casa, na minha própria igreja. Não seria bom? Eu posso viajar a Brasil e estou em casa. E viajo depois a Angola e estou em casa. E viajo de volta para cá e estou em casa. Porquê? Porque sou recebido dessa maneira. É o meu sonho um dia que as igrejas possam estar assim. Ter uma casa para ir. Qualquer irmão que eu possa dizer é família, porque é família em Cristo. Nós temos que nos habituar a essa cultura. É o meu desejo que um dia sejamos assim. Mas temos que começar por algo, não é? E eu gostava de ler 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. Vai estar no quadro. E diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa da Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então aqui há muita informação. Muita informação. Isto é a igreja de Corinto, onde eles estavam a ter problemas por causa de discussão dentro da igreja. As pessoas queriam dizer que porque eu venho de Paulo, eu sou melhor. Não, mas eu vim diretamente de Cristo, eu sou melhor. Não, mas eu vim de Apolo. Não. É uma igreja. É um parecer. Uma crença. Vou ver que isto vai cair. Nós como ICMAV, agora aqui na nossa igreja, nós como ICMAV temos uma só cultura. Se eu vou a ICMAV aqui, nós temos esta cultura. Se eu vou a ICMAV em Portugal,
acredito que tenhamos a mesma cultura, Amém. Yes. com o mesmo amor, com o mesmo receber. Yes. Acredito. Amém. Mas se chega aqui algo para entendermos mais ou menos a ideia é que se chega aqui alguém, um irmão da Igreja Batista, e eu já visitei igrejas batistas, são diferentes. Se chega alguém, eles vão entrar e vão dizer isto é estranho, isto é diferente. Mas nós próprios é que temos que recebê-los de maneira a que a cultura da igreja deles não afete ao seu bem-estar connosco. Amém. Não tem que afetar. Se nós fazemos estes cultos assim mais tecnológicos, que temos a nossa tela com o nosso louvor no fundo e tudo, temos a dança da irmã, que é sempre um prazer ver. Amém. Amém. Mas essa é a nossa forma de ser. Se entrar aqui o irmão da Igreja Batista, vai ser diferente. Vai ser nós a gritar aleluia, a bater palmas, a dançar. É diferente. Mas não é esse o ponto. Não é essa a cultura que nós temos que dizer que é igual. Não, a cultura é o amor que ele recebe, que ela recebe quando entra por essa porta. É o mesmo que eu recebi quando entrei na Igreja Batista. Amém. Quando eu entrei na Igreja Batista lá em Asted, eles receberam-me com amor. Amém. O pastor veio à porta, irmão, bem-vindo. Até hoje. Até hoje. E eu quero o mesmo amor lá, quero o mesmo amor cá. Amém. E nós somos uma igreja de muito amor. Amém? Uhum. Mas essa é a cultura que importa. Não é porque é um beijo ou dois, não sei. Não! É o amor que está atrás desse beijo. É o amor que está atrás do abraço. Amém. Se um passou bem, mas com amor. Amém? Porque falamos o mesmo idioma, falamos Cristo. Yes. Isso é o que importa. Ui, ia caindo. Vou ter assim, para ver se não cai desta vez. Amém. Glória a Deus. Amém. O versículo 12 diz, com isso quer dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Isto não interessa, amém? Não interessa. Porque todos falamos a nome de Cristo. Todos acreditamos no nome de Cristo, amém? Amém. Deus estabeleceu uma cultura. Isso é o que eu queria falar. Deus estabeleceu uma cultura já do seu próprio reino. Como devemos ser. Nós podemos ter os nossos hábitos culturais. Eu gosto de ir a um café. Tomar o meu café, uma bica, uma pequenina assim. O meu cafezinho. Aqui os ingleses, não sei se sabiam, mas os ingleses, por tradição, quando vão de viagem, tem que ser pequeno almoço inglês e cerveja. É igual. 6 da manhã, 7 da noite. É igual, tem que ser. Descobri isso outro dia. Mas é verdade. Tem que ser um pequeno almoço inglês antes de apanhar o avião. Pequeno almoço inglês e uma cerveja. 5 da manhã, 6 da manhã. Não é? E agora, será que por eles serem diferentes, eu tomar o meu café e eles tomarem a sua cerveja, eu vou ser diferente porque ele ama a Cristo e eu amo a Cristo? Será? Será que o meu amor é diferente porque eu tomo café? Não. 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 Ele toma o seu pequeno almoço, eu vou tomar o meu café. E vamos estar na mesma mesa a falar. Amém. São culturas. A nossa cultura humana do país, da família, não deve influenciar a nossa cultura cristã. Amém. Nossa cultura de amor. Que é o que Deus diz para amar. Amém? Amém. E diz no versículo 17, a partir do versículo 17, diz assim, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que estamos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus.
se eu tivesse que pensar na Bíblia com a minha mente humana, se eu tivesse que entender o Evangelho com a minha mente humana, não tem sentido. Não tem sentido. O amor que nós damos às pessoas não tem sentido. Não tem. Conseguir perdoar alguém que nos magoou não tem sentido. Mas é uma cultura do reino de Deus. E só com a Bíblia, só a orar, só a jejuar às vezes, é que nós temos a força que Deus nos dá para fazer tal coisa, para perdoar alguém que nos magoou imenso. É difícil às vezes. E Paulo aqui, ele esquece de todos os problemas e de todas as pessoas que eles mencionaram, e ele diz, aqui a importância é Cristo. A cultura que importa é Cristo. Vamos andar pela vida com a nossa cultura, mas a que importa é Cristo. Aleluia. Esqueçam-se das vossas diferenças. Amém? Amém. Amém. Aqui, nós temos que, agora assim falando para as pessoas que são mais evangelistas, irmã ali, irmã evangelista. Amém. Mas nós vamos para o nosso trabalho, nós vamos para a nossa escola ou para as nossas amizades e nós vamos viver com eles. Nós vamos viver com eles. Vai ter que passar. Vamos ter que passar tempo com pessoas que não são cristãs. Mas não significa que nós tenhamos que aceitar a cultura deles. E já vou explicar o que é que essa cultura influencia. Nós temos a nossa cultura de hábito, né? Da família, mas nós temos uma cultura ainda mais acima, que é a cultura de Deus. Tudo que vai contra a cultura de Deus não interessa. Não interessa. E como já falei, todas as culturas têm o seu bom e o seu mau, mas também penso que a geração anterior vai ter uma cultura diferente da geração nova. Já existem eu sou a geração Z, já existem os Alpha, o Juan começou os Alpha em 2010, uma coisa rara, mas é verdade, eu trabalho com crianças de geração Alpha, que eu acho muito raros, é uma geração com cultura inglesa, ou com cultura portuguesa, mas são diferentes. A forma de ser, a forma de falar, a forma de vestir é diferente da nossa. Então, mesmo dentro de uma cultura, a geração muda e a cultura muda. E nós temos que saber lidar com essas coisas. Então, nós quando falamos de cultura, vimos que para Cristo, nós vamos vir para Cristo com tudo, como já falámos, com tudo o que fomos ensinados, mas Deus tem que moldar o nosso ser para depois deixar o que não interessa. Não é? Então, tudo, em 1 Coríntios 6,12, diz, tudo me é lícito, tudo me é, por assim dizer, permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Né? Eu vou ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz e as trevas? Desculpem, quero água. Amém. Então, muitas vezes este versículo, como vai estar ali no quadro, este versículo muitas vezes é usado, e já ouvi pastores usarem, para relacionamentos. Para relacionamentos de amor, amorosos. Não namorem com, não casem com. Não é? Mas eu acho que este versículo pode ser usado para qualquer coisa. Para qualquer momento da nossa caminhada cristã, pode ser usado. E como eu disse, as gerações mudam muito, a cultura das gerações muda muito. E um estudo
isto é um fato interessante, um estudo sobre casamento diz que 66% das famílias no Reino Unido não são casadas. O casal que teve filhos, que vive como casal, não, desculpem, 66% são casadas, desculpem. 18% não são casadas, mas vivem juntas. E 16% não são casadas e são pais solteiros, que é ainda pior. Só tem um pai ou uma mãe. São separados ou aconteceu algo. Mas o que aqui eu quero focar-me é, o positivo é que temos famílias que ainda se casam e que os números pouco a pouco estão a descer, mas ainda há muitas famílias que se casam, mais ou menos umas 200 mil casamentos por ano, graças a Deus. Mas o facto de 18% dessas famílias com 2 pais e pelo menos um filho, uma filha, não são casados. As novas gerações não querem casar. A idade de casamento, desde 1970 até hoje em dia, mudou dos 25 anos, já era tarde, até aos 30. Pessoas de hoje em dia, jovens de hoje em dia, estão a casar aos 30 anos. Antes disso já têm família. Antes disso já têm filhos. A cultura que estas pessoas, que estas novas gerações estão a ter, não é aceitável por Deus. Aí é que temos que dividir a cultura que nós tratamos lá fora, a cultura que existe no nosso trabalho, que existe nas pessoas que nós cuidamos por fora da igreja, e a cultura dentro da igreja é diferente. A cultura que eu quero ter não é nesta cultura onde vou ter filhos antes do casamento e vão casar aos 30, depois de passar 7, 8 anos com alguém. Não é. Estes jovens acham e acreditam, eles criaram uma contracultura onde não é preciso casar. Eu não preciso de casar para ter família. Mas isto aqui, será que vai ser uma cultura que vai entrar nas igrejas? Será que vai ser uma cultura que Deus vai permitir? Aceitável para as igrejas, para nós estarmos aqui? Não, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, a partir do versículo 16, diz: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários de Deus vivo. Como disse Deus, habitarei entre eles, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e desapareçam. Ou separem-se, diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Nós saímos do meio deles, porque Deus é o que diz que vai andar e será o seu Deus. Mas nós saímos do meio deles e separamos-nos. Mas sabem que aqui achei interessante porque são 2 versículos completamente diferentes. Diz, eu andarei com eles, eu habitarei com eles, mas depois diz, vocês saiam do meio deles e separem-se. Então o que é que fazemos? Andamos ou... Não. O que o Senhor está a dizer é, há coisas sim que nós vamos ter na nossa cultura, há coisas sim que vamos ter que andar com elas e fazer, porque são hábitos culturais do nosso país, ou da nossa família, ou nós próprios, mas quando chega ao ponto onde não é aceitável, onde a Bíblia diz que não é aceitável, nós saímos do meio deles e separamos-nos. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é santo, é templo do Espírito. Então, eu não quero o meu corpo, o meu espírito, o meu ser, contaminado, por dizer assim, com maus hábitos. Porque depois de tudo, a nossa cultura são hábitos. São hábitos. E se eu vou sair com os meus colegas, o meu hábito pode ser sair com os meus colegas depois do trabalho, olha,
foi uma semana difícil, vamos sair, mas eu não vou beber até enfrascar-me e acabar a andar em zigue-zague. Mas se calhar eles fazem. Mas eu separo-me, nesse momento eu separo-me e digo, tem que haver uma distância, porque o meu ser é de Deus. O meu corpo é de Deus. O vosso, vocês fazem o que quiserem, mas o meu corpo é de Deus. Oh, Jesus, aleluia. Há uma barreira cultural que eu próprio criei, que eu disse, eu aceito o que eu aceito, vocês fazem o que fazem, mas eu não me vou misturar. Coisa linda, Jesus, aleluia. Depois, não significa que eu não possa voltar a estar com essas pessoas e falar, e tal, mas isso quando eu não estou no momento onde eu próprio posso me contaminar. Onde eles escolhem uma má escolha, eu separo-me dessa má escolha e depois eu volto com amor e digo, olha, Jesus te ama e escolheste algo mau. E eu não faço essas coisas. Eu não, porque às vezes vamos ser atacados, vamos ser criticados, assim dizer. Muitas vezes, quantos irmãos é que já se converteram, graças a Deus, converteram-se e ouviram, e agora tu é que és de igreja, e tu agora és santo. Não é? Eu próprio ouvi, tu é que és santo, tu é que és sempre de igreja. De amigos que passavam muito tempo com eles diziam, tu é que és de igreja, tu és santinho agora, és anjo. Não, eu não quero contaminar-me com o que vocês fazem. Eu não quero fazer as más escolhas que vocês fazem. A minha cultura mudou. E eu próprio entrei e entreguei-me a Cristo com o que eu tinha. Como eu disse antes, eu entrei e disse, Senhor, eu tenho isto, é o que eu sou. E Deus mudou. Eu não tive que primeiro deixar tudo e depois entrar. Eu disse, Deus, esta é a minha cultura, isto é o que eu sei fazer. Deus muda. E Deus toma o seu tempo para mudar, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, mas Deus muda. Mas eu escolhi não querer ser parte daquela cultura. Eu escolhi dizer, Deus, toma, Senhor, mostra-me o que Tu és. E deixa-me mudar e ser moldado para o que Tu queres que eu seja. Por isso é que eu dei o título, Mudar para a Cultura de Deus. Eu acho que nem escrevi mudar, escrevi mudado. Em inglês escrevi mudado para a cultura de Deus. Amém? Mas o mais importante, como igreja, como pessoas, nós temos que lembrar que a cultura que nós levamos é a de Cristo. Amém? Para finalizar, eu escrevi assim um texto que diz, eu comecei esta pregação a dizer, eu acredito que seria bom ter uma comunidade unida onde podemos ir a qualquer lugar e ter uma casa ou uma igreja onde pertencer. Mas não é fácil. Para ter uma igreja junta como família, debaixo de Cristo, tem que começar por nós. Verdade. Temos de levar o amor e o calor, e a nossa frase, que é um lugar para pertencer, que é a nossa frase da igreja, é o mais importante. Então, antes de pensar que temos diferentes culturas e que não somos iguais, pensemos que o Deus é o mesmo e o seu amor é o mesmo. Amém? Amém. Eu termino aí. Foi muito, Glória a Jesus, aleluia. mas foi importante. Amém? Amém. Gostava de orar antes de terminar. Oh, Porque aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. não foi só uma pregação para vocês, eu preguei para mim mesmo. Porque eu próprio tenho uma cultura, eu próprio tenho amor para mostrar. E algo que tocou ontem havia um grupo de evangelistas em Epsom, cristãos, aqui de uma igreja, irmã nossa, de Epsom, e houve uma senhora, tipo a nossa Marisa, mas branquinha, baixinha, sempre agitada, sempre feliz, mas ela olhou para nós, porque nós fomos tomar um cafezinho, ela olhou para nós e disse, sabem, por mais jovens que sejam, por mais alegres que sejam, Jesus vos ama. É verdade. Jesus vos ama, é o que eu tenho para dizer. E a vida não é fácil, ela disse, eu sou já velhinha e já passei muito,
Mas algo que eu sempre me lembrei é que Jesus vos ama. Glória a Jesus, aleluia. E poderão Meu Rei. vir as dificuldades, poderão vir os momentos mais fáceis, mais difíceis, mas Jesus vos ama. E ela continuava a dizer isto. E claro, nós somos um grupo de jovens, todos cristãos, e podíamos até pensar, o que é que esta mulher está a dizer? Eu já conheço Jesus. Mas não, eu só disse, minha senhora, venha cá. Tive que lhe dar um abraço. E quase me punha a chorar à frente da senhora. Mas realmente, o único que ela dizia era, Jesus vos ama. Não dizia nada mais, Jesus vos ama. Aleluia! Glória a Jesus! E não é que seja uma igreja assim, super, ultra moderna, coisa. Não, era uma senhora. Mas ela, o amor que eu falei hoje é o que ela me trouxe ontem. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Eu creio, Amém. meu Rei. Vamos orar. Eu creio, Jesus. Fiquemos de pé para orar, És para agradecer ao fiel. Senhor, amém? Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque Obrigado. Tu és fiel, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido Tu és fiel. conosco, Senhor. Tens sido o Rei, Senhor, das nossas vidas, Pai. Senhor, obrigado porque nos dás um amor que não conseguimos entender, Pai. Senhor, eu oro, Pai, por cada pessoa desta igreja, Senhor, cada irmão e irmã que estão comigo hoje, Senhor, para que possamos, Senhor, mostrar o Teu amor a outras pessoas, Senhor. Para que qualquer pessoa que entre, que seja cristã ou não, Senhor, que venha de outra igreja ou não, Senhor, que possamos mostrar o mesmo amor, Pai. Sim, meu Deus. O mesmo amor que Tu tiveste por nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, para que cada cadeira, Senhor, nesta igreja esteja cheia, Senhor. Tenha alguém, Senhor, possamos trazer alguém, Senhor, porque nós, antes de trazer alguém, nós mostramos o Teu amor, Pai. E que quando entrem nesta igreja, Senhor, sintam o mesmo amor, Pai, por Deus. cada um de nós, Obrigado, Senhor. Senhor. Em nome de Jesus, Obrigado, Pai. Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.